Por isso que é o julgamento do circo. Aquilo ali é tudo um teatro, a gente já sabia. É uma coisa de mentira, assim, deslavada, para quem quiser ver. Quer dizer, não, eu não sou uma samambaia, eu não vou ficar aqui parado querendo justificar as coisas que ele fez. Não tem um desgraçado para falar isso. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a falar então do julgamento do Bolsonaro. Bom, eu acho que ninguém se espantou com o que aconteceu. Tem alguém espantado aqui com a condenação do Bolsonaro? Oh, meu Deus, estou muito surpreso porque o Bolsonaro foi condenado. Tem alguém espantado aqui? Fala sério, né? Eu acho que isso aí já era, né, esperado, até por quem, né, tem meio neurônio gasto. Né? Todo mundo já sabia que isso iria acontecer. As dúvidas que a gente tinha era se o Fux ia votar como votou, né, se o Zanin ia votar como votou, mas de resto a gente já sabia que isso ia acontecer. Então vamos assim fazer, só rapidamente, né, tentar fazer um resumão, vocês já devem estar carecas de saber, mas vamos fazer um resumão do voto do Alexandre de Moraes. Vamos botar aqui Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pela primeira turma do STF. Não tem uma viva alma nesse mundo que esteja surpresa com isso aqui que aconteceu. Por isso que é o julgamento do circo. Aquilo ali é tudo um teatro, a gente já sabia tudo que seria. O Alexandre de Moraes já, em princípio, ele saiu afastando aquelas varas preliminares, né, dizendo que o que já tinha sido julgado lá atrás já foi julgado, acabou, vamos partir para o mérito agora. O Fux já interrompeu dizendo, olha, comigo o Fux não vai ser assim não, eu vou analisar preliminar, como de fato ele analisou e, né, meio que o mais impressionante do voto dele, diria que foram nas preliminares mesmo, né, ele encerrou o voto dele ali e só prosseguiu porque a gente sabia que ia ser julgado o mérito, mas depois eu falo do voto do Fux, vamos nos concentrar aqui no voto do Alexandre de Moraes. Então o Fux interrompeu o Moraes dizendo que, olha, eu vou analisar preliminar sim, se você não quiser analisar o problema é seu, enfim. Então o Moraes, claro, apreciou preliminares que foram suscitadas depois do recebimento da denúncia, então tudo aquilo que passou. Agora isso aí é errado, porque se existe alguma alegação de nulidade absoluta você pode e deve analisar em qualquer momento do processo. Qualquer momento do processo. Ah, isso já foi analisado antes. Não, mas eu estou analisando melhor aqui e isso aqui é uma nulidade absoluta. Então não tem disso. Ah, a gente analisou a preliminar, lá já está analisado. Não, na sentença, no momento da sentença, no caso aí o acórdão, porque é uma sentença coletiva, no momento da sentença, você precisa ali analisar novamente as preliminares, porque pode ser que haja alguma preliminar que trate de alguma nulidade absoluta. Então, não é porque você analisou lá no princípio, que agora não, já está analisado, não é bem assim, certo? Então, se for nulidade absoluta, você pode e deve analisar em qualquer momento do processo. Repetir, se preciso for. Então, né, essa coisa do Moraes dizer que já apreciou, acabou, não é bem assim, né? Não é bem assim. Enfim, tanto não é bem assim que o Fux analisou de novo e acatou. Mas daqui a pouco a gente fala do Fux. Então, ele tratou da delação do Cid, o Moraes, tá? Ele tratou da delação do Cid, validou a delação do Cid. Não. O Moraes, ele por muito menos, ele decretaria a prisão de pessoas que agiram como o Cid, mentirosamente. Assim, aquela coisa de mentira, assim, deslavada, para quem quiser ver. Por muito menos, o Moraes saiu decretando prisão das pessoas. Mas do Cid, não. O Cid tá tranquilo, validou, achou que estava tudo certo com a delação dele. Delação de um cara que modificou a versão, sei lá, trocentas mil vezes. Pelo menos mais de 10 vezes ele modificou, apareceu com coisa nova, falou absurdos. Eu nunca esqueço daquela fala do Cid, dizendo que ele sabia quanto que tinha dentro da bolsa de vinho, só pelo peso, ele sabia quantos reais havia ali. Assim, é cada absurdidade que esse sujeito falou, mas o Moraes achou que tá tudo certo, tá tudo bem. Então o Moraes, ele se agarrou nessa delação do Cid, né, como um afogado ali que se agarra à sua tábua de salvação. Então ele não, claro, em algum momento ele falou, não vou prender o Cid, não vou fazer nada, vou me agarrar a essa delação capenga aqui, porque é o que está sustentando essa condenação igualmente capenga. E assim ele fez. Falou que a delação do Cid foi uma delação voluntária, foi uma delação maravilhosa. Ele também, o Moraes, disse que ele não fez nada
que pudesse violar as defesas. Imagina se ele, Moraes, ia fazer alguma coisa que violasse as defesas. Aí ele, em algum momento do voto dele, ele também falou que o juiz, se referindo às críticas que fazem a ele, o juiz ele não deve ser uma samambaia jurídica, querendo dizer, eu não vou ficar ali parado igual uma planta, igual uma samambaia. Acho que eu tenho... Ó. Moraes ironiza críticas e diz que juiz não é samambaia jurídica, querendo dizer, não, eu não sou uma samambaia, eu não vou ficar aqui parado, querendo justificar as coisas que ele fez, como se ele fosse um investigador, um promotor. Sim, o juiz, muitas vezes, ele deve agir, sim, como samambaia. Ele deve ficar ali quietinho, observando. Ele tem que esperar as coisas chegarem no processo. Ele não pode sair agindo como um promotor, como um investigador. Muitas vezes, sim, Moraes, o juiz vai agir como samambaia. Ele vai ficar ali paradinho. Já ouviu falar, Alexandre de Moraes, no princípio da inércia judicial? Então... a gente pode agora apelidar o princípio da inércia judicial de princípio da samambaia. Pois é, princípio da samambaia. Já tem nome, Alexandre de Moraes. E esse princípio da samambaia se chama princípio da inércia judicial. Significa que o juiz ele é inerte. Ele não sai chutando a bola por aí. Ele espera a bola chegar nele. Ele fica paradinho em campo, esperando a bola chegar. Depois que a bola chega, aí ele vê o que ele faz com aquilo ali. Então, sim, Moraes, você deve ser a samambaia, você deve seguir o princípio da inércia judicial, que já existe, né, desde que o direito brasileiro é direito brasileiro. Sempre foi assim, certo? Então, aqui eu não estou inventando, né, nada que está saindo da minha cabeça agora. Isso já existe desde sempre. Né? Fala, não tem que ser uma samambaia, né? Isso não tem nada a ver com o sistema acusatório? Tem a ver com o sistema acusatório, sim. Porque a partir do momento em que você não se comporta como uma samambaia, de que você não segue o princípio da inércia, você fere, sim, o sistema acusatório. Simples assim. Quem dera se o Moraes tivesse sido, né, uma samambaia. É isso? Aí ele veio também com uma conversa de que aquela cariação, lembra? A cariação do Mauro Cid com Braga Neto. Essa cariação, lembra que ele não deixou ser gravada? Agora, se a cariação não foi gravada, como que os advogados depois vão pegar aquilo ali que aconteceu para fazer a transcrição, para fazer as defesas dos seus clientes? Vai ficar só com o que eles viram ali, vai gravar na mente. Ah, não, chegou uma hora que ele falou assim, 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 assado. Aí o Moraes diz que essa cariação não foi gravada para evitar cortes com desinformação nas redes sociais. Ou seja, se o Moraes não deixou gravar porque ele estava com medinho de fazerem cortes, ele agiu dentro do processo com uma finalidade política. Então ele confessou fins políticos para negar a gravação das acariações. Então você vê que ele nem faz esforço para negar que não age politicamente. Um juiz não pode, não, você não vai gravar essa audiência aqui não, porque alguém pode pegar essa audiência aqui e fazer corte e lançar nas redes. Hoje em dia todas as audiências são gravadas, já há muitos anos. Há muitos anos, em qualquer comarca pequena. Só no STF que as coisas não são gravadas. Então é só o Moraes que tá certão, né? Aí em algum momento, deixa eu tirar esse aqui, em algum momento Alexandre de Moraes, ele mostra uma foto. Aí o Flávio Dino pergunta assim, essa foto aí tá nos autos? Aí o Moraes diz, pô, pior que não. Eu fico pensando assim, a cara do advogado, dois advogados, ouvindo aquele diálogo. Você tá no tribunal, seu cliente tá sendo julgado. Em tese, de acordo com as provas que estão nos autos. Aí do nada, o juiz que tá julgando o teu cliente vai falar assim, eu tô fundamentando a decisão de condenação com base aqui, nessas provas, inclusive nessa foto, mas essa foto não tá nos autos não, tá? Porque ela, poxa, que pena, se perdeu no Zap. Mas eu tô usando aqui para condenar, tá? A comunicação entre esses participantes pedindo dinheiro e o réu Walter Braga Neto teria entregue o dinheiro ao colaborador para que entregasse e financiasse a operação Copa 2022. Não há nenhuma dúvida de que houve a reunião, todos concordam que houve a reunião, há alegações de que foram tirar foto ou simplesmente conhecer o
Walter Braga Neto. Não é muito comum no sistema militar, num dia qualquer, militares de patente inferior, dizer: eu quero tirar uma foto com o general. Mas a alegação do general. Ministro Alexandre, essa foto veio aos autos? Não veio aos autos. A foto se perdeu no zap, de um zap para o outro. Agora, há troca de mensagens sobre novidade, vibração máxima, recurso zero. Ele fala, na maior tranquilidade, ele fala, não, poxa, que pena, essa foto se perdeu no zap. Se você é um juiz minimamente digno, você fala o quê? Puxa, então não deveria estar usando isso aqui para uma condenação. Vou excluir esta parte, vou excluir esta prova dos autos porque ela não foi aos autos. E, portanto, os advogados não tiveram acesso. Mas ele continua ali. Continua, como se nada tivesse acontecendo. E não tem um desgraçado na sessão para dizer assim, parou. Então, se não está nos autos, não está no mundo. Vocês conhecem essa expressão? É muito usada no direito. O que não está nos autos não está no mundo. Isso significa dizer que o que não está no processo, o juiz não pode usar para condenar ninguém. Não está nos autos, não está no mundo. É como se não tivesse acontecido. Não tem um miserável na sessão para falar, opa, parou. Parou, então exclui. Não está nos autos, então exclui. Cadê o Paulo Gonet nesse momento? Disseram que ele tirou uns cochilos aí na sessão, não vi. Cadê o Paulo Gonet para dizer, opa, meu amigão, então vamos excluir isso aí do processo? Não tem um desgraçado para falar isso. Mas, enfim, vocês viram. Então, não é invenção minha, isto aconteceu. Então, no mérito, o Alexandre de Moraes disse que teve prova, sim, de tentativa de golpe de Estado e que houve, sim, atos executórios. Mas que ato executório? Que ato executório? E ele não conseguiu provar, Alexandre de Moraes, não conseguiu fazer uma ligação entre Bolsonaro e 8 de janeiro. Que ligação que tem Bolsonaro e 8 de janeiro? Ninguém conseguiu fazer essa ligação. O Gonet também não conseguiu. Não tinha Bolsonaro dizendo para ninguém fazer quebra-quebra. Não tinha nada ligava o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Bolsonaro sequer estava no Brasil.